Todos acharam Colossenses, capítulo 2? Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 6, 7. Amém? Amém? Então vamos fazer a leitura? Colossenses capítulo 2, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nele, radicados ou enraizados, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças ou gratidão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, por este momento, Senhor Deus, e por este culto a qual vamos estar aqui, Senhor Deus, estamos aqui, nesse culto de ceia, para ter esse momento de comunhão um com os outros e assim contigo também, Pai. Pai, que o Senhor possa falar grandemente ao nosso coração nessa noite, nos transformando, Senhor Deus, através da Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa usar a minha vida para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, abra nosso entendimento, Pai, para que essa palavra venha a ser apregoada em nosso coração nessa noite. Assim, Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Para quem nos vê através da transmissão do culto online, compartilhe com alguém para que mais alguém seja edificado. Assim você também é um semeador da palavra de Deus. A gente compartilha tanta coisa em nossas redes sociais, compartilha a palavra do Senhor, para que assim outros irmãos possam ser também agraciados por essa palavra. Irmãos, essa palavra a qual eu fiz leitura essa noite, igual a gente fez leitura juntamente, Colossenses capítulo 2, eu quero aqui trazer um tema para nós meditar sobre ela essa noite, e trazer aqui para nós 4 fundamentos básicos para o nosso crescimento espiritual, ou para o seu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. Eu quero trazer aqui sobre esse texto 4 fundamentos para que nós venhamos ter um crescimento espiritual, e que se é necessário em nossa vida para ter um amadurecimento espiritual. Paulo aqui, irmãos, nessa ocasião a qual escreve esta carta, ele está preso, é sua primeira prisão em Roma, ele está numa prisão domiciliar, e assim ele tem notícias, e as notícias trazidas a ele não são boas notícias. Epáfras traz notícias que haviam falsos ensinos infiltrado em meio à igreja de Colossos. Havia falsos ensinos, então, assim, infiltrado na igreja do Senhor Jesus, naquela cidade, naquela região. Então ali, quando Paulo recebe de Epáfras essas notícias, a palavra diz que eles dois agora permanecem em oração por algum tempo, para o fortalecimento dessa igreja, para que essa igreja seja fortalecida. Então, Paulo está um tempo em oração, e depois desse tempo de oração, ele escreve esta carta, de resposta a esses falsos ensinos. Então, dentro dessa carta, a gente consegue ver algumas, a qual a gente vai meditar, sobre essa porção a qual a gente leu essa noite. Eu quero meditar com os irmãos e tendo o entendimento que não era só naqueles dias de Paulo, que hoje também a igreja passa por esses falsos ensinos, e isso talvez seja o trabalho mais difícil de um pastor, hoje, desmistificar esse falso ensino, ou desconstruir isso que foi ensinado, mas não é de agora, não há nada novo debaixo do céu, isso já vem lá do início.
Do princípio da igreja, Paulo já lutava, os apóstolos já lutavam contra o falso ensino. E hoje não é diferente, então, falsos mestres, falsos pastores, que criam novas formas, inventam novas revelações, ou novas doutrinas, falsas, essas sem nenhum embasamento bíblico, sem um alicerce, sem uma estrutura na palavra de Deus. Mas ele viu, ele teve uma visão, um anjo falou, alguém apareceu para ele, e ele inventa uma nova doutrina. E assim muitas pessoas são arrastadas para esse novo ensino. Até um certo momento, quem sabe, colocando as pessoas no centro e tirando Cristo do centro. A verdade é que eles tiram Cristo do centro e colocam o homem no centro. Mas ninguém tira Cristo da cruz e bota o homem na cruz. Isso que é interessante. Porque não existe uma nova doutrina, então, que fala assim, olha, Jesus não vai mais para a cruz, quem vai é tu. Ninguém quer. Mas o que eles ensinam é que Cristo não é o centro, mas você é o centro. Isso que muitas vezes é ensinado por esses falsos pastores. E era ensinado lá nesse tempo também. Então Paulo combate agora esses falsos ensinos, ou essas falsas doutrinas. Então, essas falsas doutrinas estavam se filtrando no povo daquela região. E como eu falei hoje também, irmãos, a gente consegue ver que essas falsas doutrinas acabam também nos atingindo. Se naquele tempo, onde estavam os apóstolos, estava lá o apóstolo Paulo, onde estava lá Timóteo, onde estavam os homens que foram escolhidos a dedo, dizendo assim, melhor dizendo, por Cristo Jesus, e ainda assim tinha os falsos mestres. Tu imagina agora, nesse século 21, nesse momento que estamos passando agora, quanto falso ensino sai todo dia é aberta uma nova igreja, todo dia é aberta uma nova visão, todo dia tem uma nova ideia, todo dia tem algo novo. Mas a palavra diz que não há nada novo debaixo do céu. Isso já vinha acontecendo. Então, irmãos, com base nesse texto, eu quero aqui trazer algumas verdades para nós, para a gente meditar na palavra do Senhor. E no verso 1, o qual Paulo lê ali, Paulo já disse que ele está... Capítulo 2, verso 1, ele disse, gostaria que soubesses quão grande luta. A gente já vê e percebe que Paulo tem uma grande luta, que ele vem mantendo por eles. Ainda assim, a palavra diz aqui que por eles e pelos laodicenses, que eram vizinhos, era uma cidade vizinha, como se fosse aqui Siderópolis, mais ou menos. Paulo está encarcerado em outro lugar, e ele fala, olha, eu escrevo essa carta para vocês, grande luta eu tenho tido por vocês. Não era uma luta física, mas uma luta espiritualmente falando, em oração, em ensino, tentando direcionar os líderes das igrejas a ensinar o caminho certo, e assim se infiltrando outros para ensinar o caminho errado, ensinar as coisas erradas. Então Paulo diz que grande luta ele tem passado por essa igreja. E o maior problema, irmãos, daquele ensino, não é, e do ensino errado hoje não é o ensino que está fora da Bíblia. O ensino fora da Bíblia, dizendo assim. Não é as falsas religiões, não é o pior. Isso não é o pior para o cristianismo, não é o pior para o evangelho. Porque você consegue ver a maldade. Você consegue ver numa religião, eu não vou citar nome de religião, mas eu acho que eu vou até cortar um pouquinho aqui o microfone e vou falar. Então, voltando, esse não é o nosso maior problema. As religiões a qual nós vemos que já está o mal ali, o diabo já aparece dentro de tudo. Opa, isso aí é errado. Opa, até me arrepiei. Fácil de perceber. O problema não é esse, irmãos, o problema é o falso ensino dentro da igreja. Esse é o pior para combater. Esse é o pior para desmistificar. Esse é o pior para derrubar. As pessoas, nós naturalmente já viemos do ensino errado com uma barreira em redor de nós, como se fosse um grande muro. E se alguém enfiar o pé no muro, meu Deus, a guerra é grande, nós ficamos bravos. Ah, não, mas eu aprendi assim. E a gente sabe que uma religião, como o catolicismo também, ensina coisas erradas, e quando você chega para alguém e tenta ensinar a palavra no correto, no mais puro, a pessoa fala assim, não, eu sou da tradição.
A minha família já era, eu sou e todo mundo vai ser aqui em casa. Por quê? Porque o ensino está errado dentro. Não, mas ama Cristo? Amo. Ah, mas eu queria, sim. Não, Deus é o mesmo. Então o mais difícil, irmãos, é combater a mentira dentro. As outras religiões, como eu falei, que apresentam mesmo uma dificuldade, uma cara feia para nós, é fácil de olhar. O problema é essas que, assim disfarçadamente, elas entram, biblicamente falando, com cara de verdade. Elas até aparecem, o maior problema então é aquela mentira com cara de verdade. Aquela mentira que tu olha assim e fala, mas será que é, será que não é, será que eu... Fica meio duvidoso nessa situação. Ou seria uma mentira travestida de verdade, com cara de verdade, com cara de piedade, mas sem fundamento. É porque eu vi, eu senti, eu acho, mas não tem um fundamento. Ache, mas ache para mim aqui na Bíblia, onde é que está? Ah não, aí não está, eu acho. Ah, então se tu acha, não vale. Então a coisa mais difícil para nós, irmãos, crente em Cristo Jesus, é isso, é desmistificar, é desconstruir os erros que foram ensinados, e não era diferente. A luta de Paulo é essa, ele fala, eu tenho passado grande luta por vocês. Ele tem passado grande luta porque ele tem tentado ensinar, ele tem instruído os líderes a ensinar o caminho certo, mas vem alguns com cara de verdade, e acabam levando o povo para o erro. Verso 2, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza e forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Paulo aqui então fala que ele tem passado grande luta por eles, mas para que ele tem passado essa luta? Para que eles tenham uma forte convicção, para que eles tenham um forte entendimento, que eles entendam plenamente quem é Cristo Jesus. E esse é o nosso papel como cristão, irmãos, não só o papel do pastor, mas o teu papel para ensinar em casa, o teu papel para ensinar para outras pessoas, ter essa forte convicção, esse entendimento de explicar para as pessoas quem é Cristo, qual é o mistério. Quando alguém chega para falar assim, o mistério é forte, tu fala, sabe qual é o mistério? O mistério maior que existe é Cristo Jesus. Esse é o mistério. É isso que Paulo fala. Eu tenho passado luta por vocês, não para revelar um novo mistério para vocês, algo que eu vi, que eu senti, que eu pensei, não. Eu tenho passado grande luta para que vocês entendam que o maior mistério é Cristo, é o Deus encarnado, aquele que morreu na cruz por vocês. É este o maior mistério. O maior mistério é que vocês eram condenados, mas Ele se fez condenação por vocês, Ele se fez maldito por vocês. É isso que Paulo está falando. Então não tem mistério maior revelado para nós, para o homem, do que Cristo Jesus. Verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A palavra diz que estão ocultos não para mim e para você. Toda a sabedoria, todo o entendimento em Cristo Jesus não está oculto para nós, mas está oculto para o mundo. A palavra diz que está oculto aos olhos daqueles que não creem, que Ele não se revelou àqueles que não creem, mas não estão oculto para nós. Essa sabedoria que vem de Deus não está oculta para nós. Nós encontramos todo o conhecimento, nós encontramos toda a sabedoria em Cristo Jesus, por meio da fé, e não por meio de outra coisa, meus irmãos. Não tem outro intermediador, não tem outro meio, é Cristo e somente Cristo. Verso 4, assim digo que para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O que o Paulo está falando? Eu tenho enfrentado grande luta por vocês, mas a luta que eu tenho enfrentado não é uma luta qualquer. Eu tenho enfrentado uma grande luta para que vocês não venham entender de outra forma o Evangelho, entender outra coisa, acreditar em pessoas que venham falar, olha, é porque você não guarda o sábado que você não está salvo. Isso mais na parte B desse capítulo aqui vai falar. Não deixe que ninguém vos julgue pela guarda do sábado, porque vocês comem, porque vocês não comem. Não, vocês nasceram em Cristo Jesus. Essas coisas perecem com o usar. A carne do porco vai para o meu estômago e o ácido derrete.
O problema não é o que entra, o problema é o que sai. Então Paulo aqui está falando isso, falando, olha, não deixe que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Mas, olha, eu acho que devia ser assim. Quando alguém chegar e falar isso para vocês, meus irmãos, eu acho que devia ser assim. Eu acho que poderia ser assim. Fala assim, então ache para mim. Na palavra de Deus. E não ache um verso, porque a falsa doutrina e o falso ensino, sabe de onde sai? Da palavra, da Bíblia. O falso mestre, ele te engana porque ele pega o versículo e tira do contexto. Para um pretexto. Te enganar, me enganar, nos enganar. Ele vai tirar só um versículo e fala assim, então ache. Não, vamos ler esse versículo aqui, ó. Uma vez chegaram para mim, e vocês já vão saber quem é, aqueles que, deixa eu ver, qual é a maior heresia deles, meu Deus, tem tantos. Mas são testemunhos, já vão saber quem é. Não, o céu vai ser aqui, falaram para mim. O céu vai ser aqui. Eu falei, é. Ele falou, tu lê a Bíblia? Eu falei, leio, sim, de vez em quando. Eu estava do serviço de bermuda, roupa toda suja, eu falei, esse cara nem Bíblia sabe o que é. Eu falei, leio assim. Tá, mas tu lê? Leio. Então eu vou ler aqui para ti, que o céu vai ser aqui na terra. E eu vou te provar. Daí eu falei assim, tá, mas por que tu acha isso? Não, eu vou te provar aqui. Aí ele foi abrir um versículo para mim, e leu um verso. Onde dizia que o leão e o cordeiro vão estar juntos. Está vendo? Tem que ser aqui, porque lá no céu não tem leão e cordeiro. É aqui o céu. É sério, teu argumento é isso aí. Então é isso que eu digo, irmãos. Mas se você não conhece, o que você vai falar? Ah, será que aquele cara não está certo? Será que o céu não é aqui mesmo? Ah, será que eu não tenho que arrumar melhor minha casa? Porque se o céu for aqui, eu vou morar nessa mesma casa aqui. Eu vou ficar por aqui, então eu vou, estruturar melhor as coisas por aqui, porque eu vou ficar por aqui. Vocês conseguem me entender? Se nós não estiver alicerçado, preparado, firmados na palavra, como Paulo disse aqui, eles vão nos enganar com falácias, com alguma coisa que eles acham. E quando alguém te pegar ainda assim numa situação assim, fala, não, porque aqui diz, fulano de tal disse tal coisa, está aqui escrito. Peça para ler o contexto. Mas não, vamos ler o capítulo inteiro. Sabe o que esse falso mestre, esse falso ensinador, esse falso crente vai dizer para você? Não, vamos deixar para outra hora. Ele não vai querer ler contexto, porque o contexto vai falar a verdade, meus irmãos. O contexto dá a interpretação do que está sendo falado naquele verso. Aí fica mais fácil para você entender. Se você falar, vamos ler o contexto, só vai falar, não, deixa outro dia eu te explico. Pronto, saiu o argumento, na hora, tu apagasse o falso ensino. Então Paulo aqui está falando, grande luta eu tenho passado por vós, para que vós, assim, no verso 4, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou com falácias, com eu acho, com me disseram, com eu vi, eu sonhei. Tu imagina, irmãos, agora eu vou levar alguma experiência pessoal minha com o Espírito Santo de Deus, com Deus, e vou colocar como uma doutrina. Falei, não, agora vai ser assim que vai funcionar aqui, irmãos, a igreja, eu sou o pastor, e mais a mais eu vivi essa experiência, agora as coisas só vão ser por esse caminho, senão, não aceito. Por exemplo, eu conheci minha esposa na igreja, eu fui em um culto, não fui para conhecer ela, eu fui no culto, e de repente eu vi ela, e algo confirmou comigo, falou, essa aí mesmo, essa aí, essa. Falei, ô glória. Mas eu olhei e falei assim, mas será mesmo? Aí dei uma analisada, falei, será? Fiquei meio duvidoso. Mas era ela, Deus confirmou e deu tudo certo, está aí, uma bênção na minha vida. Mas irmãos, eu não posso tirar essa experiência e botar para você como uma doutrina. Mas irmãos, a partir de hoje nessa igreja, só vai poder conhecer alguém se Deus falar contigo assim, 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 como foi comigo. A minha experiência não pode virar uma doutrina. As nossas experiências pessoais com o Espírito Santo de Deus, com Deus, fazendo a obra na nossa vida, não pode virar uma doutrina, a não ser que esteja embasamento na palavra de Deus, a não ser que tenha fundamento na palavra. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, Paulo não havia estado ainda com eles lá, mas em espírito eu estou convosco.
orando, intercedendo, orando e mandando cartas e ensinando aqueles que eram os líderes daquela igreja. Estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo não disse que eles não tinham firmeza em Cristo. Eles tinham firmeza em Cristo, mas só que a firmeza deles estava sendo, não vou chacoalhar aqui senão vou derrubar as coisas, estava sendo abalada, estava sendo em ataque, eles estavam em ataque e a firmeza deles estava balançando. Então agora, no verso 6, Paulo aqui traz, e aqui eu entro no texto para nós nessa noite, entender alguns fundamentos para o nosso crescimento espiritual e para o nosso fortalecimento espiritual. O que Paulo fala aqui é muito interessante, irmãos. Aqui no verso 6, ele diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Como recebeste ele como único e suficiente Salvador, resumidamente dizendo Paulo, como recebeste o ensino de Cristo Jesus, assim, este é o primeiro fundamento para nosso crescimento espiritual. Que quer, aqui Paulo dizer, andai nele. Se você recebeu Cristo como teu Salvador, andai nele. É isso que Paulo está falando aqui. Este é o primeiro fundamento para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Ou seja, através da obra de Cristo, através da obra do Espírito Santo, a obra primária do Espírito Santo de Deus, Ele converteu. Nós caminhávamos em passos largos para o inferno. Isso era a verdade. Os nossos passos eram largos, e ia, mas olha, de vento em popa. Mas não era para o caminho correto, era para o caminho do mal, era para a condenação eterna. Então Ele vem e nos tira desse caminho, e nos transporta agora das trevas para um reino de luz. Ele muda a nossa vida, Ele transporta a nossa vida, Ele converge as nossas vidas. E muitas vezes a gente acha virar crente. Eu virei crente, só virei assim, virei crente. Não é virar crente, meus irmãos. É uma conversão, nós falávamos no estudo outro dia aqui. Uma conversão, convergir é um retorno, é mudar o caminho. Só que não é simplesmente só mudar o caminho. O que Paulo está dizendo aqui, que para nós termos um fundamento forte em Cristo Jesus, nós precisamos andar nele. Então não é simplesmente convergir somente. Não é somente virar, mudar a rota, mas assim mudar a rota. Você pode ter mudado a rota de que você fazia anteriormente, como eu mudei. A rota das coisas erradas, daquele caminho que nos levava largo para o inferno. Nós mudamos nossas atitudes? Sim, mudamos. Eu não faço mais o que eu fazia. Aleluia, glória a Deus. Mas só que o problema é que nós mudamos a rota e paramos de caminhar. Mudamos a rota e agora eu já mudei a rota, agora parei a minha caminhada. Essa é a nossa maior dificuldade para o nosso amadurecimento espiritual. É mudar a rota, ou seja, sou salvo e aqui eu paro. Eu mudei, eu me converti aqui, daqui agora estou tranquilo. Eu já não estou mais naquele caminho que me levava à perdição. Agora aqui eu paro, estagno, puxo o freio de mão e fico por aqui. Ou seja, para o inferno, irmãos, nossas pernas iam rapidinho, para as coisas do mundo, nós andava rápido, nós tinha dedicação para as coisas do mundo. E olha que dedicação. Não tinha esse tempo ruim de hoje, não tinha inverno, não tinha frio. Ontem mesmo na cidade teve um evento por aqui, em algum lugar, que eu não lembro o que era. Meu Deus, que movimento nessa cidade. Movimento, era frio, se era frio, ninguém quer saber. Se amanhã vai estar gripado, não vai. Obrigado, irmã. Os passos são largos, rápido, e vou, e não tem problema, não tem frio. Mas quando convergimos o nosso caminho, nós não andamos mais nele, paramos, estamos nele, mas parado nele. E o que o Senhor quer, e que Paulo fala para nós
crescermos espiritualmente, amadurecermos espiritualmente, nós precisamos andar nele. Andar, se dedicar, caminhar, fazer o que tu fez hoje. Estava chovendo, estava frio, você veio, você andou nele hoje, você não parou. Mas quantos que não nos vê através da transmissão essa noite que pararam? E você não pode parar. É isso que Paulo está falando, andai nele. Não pare. Pode ser que você não veio hoje porque estava doente, pode ser que você não foi na tua igreja hoje, lá onde você congrega, porque você estava mal. Mas pode ser que você não foi porque simplesmente falou, está chovendo, está ruim hoje, eu não vou. E se fosse para o bailão? Se fosse para a junina, tu ia com espaço largo, tu ia quente. Mas para nós fazer a obra de Deus, muitas vezes a gente converge o caminho, a gente muda, virei, mas não anda. E nós precisamos andar. Então a primeira coisa que Paulo fala, andai. Andai agora, você tinha passos largos antes, para o caminho da perdição. Agora você mudou a rota, mas está parado, então caminhe. Nós precisamos, irmãos, ter o mesmo sentimento, eu não digo maior sentimento ainda, do que antes. Se antes vocês tinham passo largo para andar no mundo, para fazer as coisas do mundo, para maquinar o mal, para pensar o mal, por que agora você não pode usar todo o teu ser, tudo o que Deus te deu, tudo o que Deus te mostrou, e agora te deu a salvação, que é o bem maior da tua vida, usar todo o teu ser, para a honra e glória do nome dEle. As tuas mãos, o teu pensamento, o teu intelecto, o teu entendimento, a tua vida, as tuas finanças, a tua casa, tudo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ande nele, andai nele. Agora nós estamos caminhando para o céu, precisamos ainda assim andar direcionado, andar nele. Apocalipse 2, verso 2 ao 4. Olha que palavra abençoada que Jesus fala à igreja. Conheço as tuas obras, sei o teu trabalho árduo. Isso é bom? Ótimo. Olha só, Jesus falando isso para nós. Trabalho árduo, tem trabalhado bem. E a sua perseverança, tem perseverado. Ótimo. Sei que você não pode tolerar homens maus. Isso é o mínimo, né? Nascemos de novo, pensamento mudado. Que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são. Os falsos ensinos. Botamos à prova, não gostamos, não se agradamos disso. Bom. E descobriu que eles eram impostores. 3. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Coisa linda, isso é bom. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí? Parou de caminhar. Você perseverou, você foi bom, você não gostou dos maus ensinos, tu caminhou, tu andou, tu virou, tu convergiu, mas abandonou o primeiro amor. Parou de andar, parou de caminhar com Cristo. Já se contentou. Mas outrora servindo a Satanás, sendo instrumento na mão dele, grandes coisas fazia. Agora nas mãos de Cristo, Jesus, eu vou deixar para ti hoje. Para quê? Deixa para ti, né? A obra é tua, tu faz. Mas quando caminhávamos a passo largo para o inferno, éramos rápidos em fazer as coisas. Éramos rápidos, eu falo por mim, irmãos. Andai nele, irmãos. Então o primeiro fundamento é andar nele. Após a nossa conversão, nós precisamos andar nele. Ainda que após a nossa conversão, nós precisamos assim andar um caminho. Há um caminho a percorrer. Há um caminho estreito a percorrer. Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois largo
é a porta e amplo é o caminho que leva para a perdição. E são muitos que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você é privilegiado, meu irmão. Você é privilegiado, minha irmã. Você é um dos poucos que encontrou o caminho. Só que você precisa caminhar nele. Você precisa andar neste caminho. João 14, 6. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Caminhe, meu irmão. Caminhe nele. Caminhamos nele. De mão dadas como igreja. Como o corpo de Cristo. Ele sendo cabeça e nós sendo o corpo e andando, meus irmãos. O pastor não consegue fazer a igreja andar sozinho. Nós precisamos que o corpo ande. O corpo não anda com a perna só. O corpo não anda com um braço só. O corpo precisa estar completo e nós precisamos completar uns aos outros. Agora então eu quero aqui com os irmãos ver o segundo fundamento para o nosso crescimento espiritual. Enraizados nele. Versos capítulo 7. Colossenses 2, 7. Isso. Enraizados e edificados nele. O segundo fundamento, irmãos, para a nossa maturidade espiritual. Andar nele. Andar nele e agora também serem enraizados. Esse é o segundo fundamento. Enraizados nele. E esse nosso segundo fundamento, irmãos, ele tem algo muito interessante. Porque enraizar é crescer para baixo. E quem aqui quer crescer para baixo? É difícil. Porque é da nossa natureza humana. Querer crescer para cima. Para que todos vejam o crescimento. Mas não é o crescimento que nos traz maturidade espiritual. Não é o crescimento que nos dá um fundamento espiritual. O crescimento que nos dá o fundamento espiritual é para baixo. Primeiro para baixo. É enraizar. É criar raízes. Ou seja, então nós precisamos enraizar. As raízes, irmãos, precisam ser maiores que nossas folhas e galhos. O pastor, para pregar a palavra, irmãos, ele precisa estar enraizado em Cristo Jesus. Porque senão só vai ver folha. Só vai ver galho. Só vai ver fruto nenhum. Porque não tem raiz. Precisa ter raiz. E para você ter raiz, irmãos, é no íntimo com Deus. A raiz não se... Quem vê raiz de árvore aqui crescendo? Ninguém vê. 2, 3 anos a gente olha e fala, olha como essa árvore cresceu. Outrora era um pitoquinho de nada, agora cresceu, mas tu viu a raiz dela? Tu não viu, e eu não vi crescer também. O único que vê a raiz crescer é você e Deus, meu irmão. É na intimidade. É só você e Deus que podem saber o crescimento da tua raiz. E para nós estar fundamentado espiritualmente, para nós estar alicerçado espiritualmente, nós precisamos crescer para baixo, primeiro. Os galhos não precisam aparecer. As pessoas podem até olhar para ti e falar assim, não, mas essa árvorezinha está quase com as folhas secas, agora é inverno ainda, né? Acho que até as folhas. Se não dá nem fruta, não vai dar mais, acho que vai até morrer. Não vinga, não passa desse inverno. Mas o que importa é a raiz, meu irmão. O que importa é se tu está enraizado. O que importa é no íntimo, é tu e Deus. É isso que importa. Ninguém vê o crescimento para baixo, irmãos. Todo mundo olha até para cima, mas a gente sabe que as raízes, elas trazem nutriente para uma árvore. E quanto mais nutriente traz, maiores e melhores e mais bonitos serão os frutos. Se ela não tiver boa raiz, não terá bons frutos. Então o que nós precisamos aprender é crescer para baixo. E crescer para baixo só nós e Deus vemos, irmãos. Ninguém mais vê. Nós crescemos para baixo quando meditamos na palavra de Deus. Quando buscamos a intimidade nos nossos momentos a sós com Deus. É só nós e Deus sabemos a raiz que nós temos. É só você e Deus que sabe. Eu não posso olhar para você e te avaliar e dizer assim, olha, tua raiz tem 50 centímetros, tem 30, tem... Não posso. Eu não posso. Mas Deus pode. É só você e Deus que sabe.
da profundidade da tua raiz. E para você crescer espiritualmente, você precisa fortalecer assim essa raiz, buscando na intimidade, em oração com Deus, em um momento como hoje, no culto como hoje, aqui ouvindo a palavra de Deus. Hoje tua raiz está crescendo. Hoje tua raiz está crescendo, e se amanhã vir um temporal, se amanhã vir um ciclone, vir um vento, a tua raiz vai te segurar, porque tu não está firmado na areia, tu está firmado na rocha. Você está com as raízes profundas em Cristo Jesus. Então, irmãos, hoje é um dia que você está aqui, crescendo a tua raiz. Se você estivesse em casa, você não estaria meditando a palavra de Deus. Hipocrisia nossa dizer que nós ia estar. Não, eu ia ler. Não, eu ia parar 5 minutos. Não para, irmãos. Eu coloco ali um devocional todo dia ali para os irmãos, quase todo dia, do John Piper no grupo da igreja. E é uma luta. Para mim parar durante o meu dia, falando no horário de trabalho, está ali o áudio. Mas para mim parar e ligar ele, se eu percebi, eu falei, Deus, me perdoa, Senhor. Eu boto o áudio e estou fazendo alguma coisa, por que eu não paro 2 minutos? E escuto. Tu não está escutando, o que adianta tu bota aí e vai fazer as coisas tuas? Agora eu comecei a botar o áudio e parar para escutar. Não vou parar, vou separar esse tempo aqui e vou escutar. E assim na nossa vida nós precisamos parar para escutar, irmãos. Mas se nós falar que hoje você estaria em casa tirando 5 minutos, pode ser até que 5 minutos você tiraria, mas você não ia tirar 1 hora para estar ouvindo alguém falar da palavra de Deus, alguém aqui arregar você para que a tua raiz crescesse, o Espírito Santo de Deus arregar você para que crescesse. Então hoje esse momento é um momento de crescimento da tua raiz. Você está sendo fortalecido nessa noite pela palavra de Deus. As raízes estão crescendo. Irmãos, este momento e aonde nós estamos em intimidade, aonde nós mostramos a fraqueza, a nossa fraqueza para Deus, aonde nós mostramos as nossas necessidades e as nossas raízes crescem. E ainda que você fale algo para Deus, reconheça algo para Deus nas tuas orações, não pense que Deus vai de repente surpreender com o que tu vai falar para Ele, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Ele não vai falar assim, ai meu eu, porque né? Não pode falar meu Deus, porque ele é Deus, né? Então talvez ele vai falar, ai meu eu, não acredito que o fulano falou isso para mim hoje. Não, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, Ele já sabe antes de você falar. Mas este é o momento que a tua raiz vai crescer, o momento que tu vai abrir teu coração e falar, Senhor, eu sou falho nisso, eu sou falho naquilo, o Senhor é o Criador, o Senhor me fez, o Senhor me plantou, o Senhor me tirou daquele terreno e me botou nesse terreno de luz, e o Senhor pode mostrar onde está a minha falha. O Senhor pode me mostrar onde eu preciso mudar. É você e Ele, e a tua raiz cresce nesse momento. É nesse momento que nós crescemos. Onde posso melhorar, Senhor? Sonda meu coração. Tu me conheces, ajuda-me, Senhor. Irmãos, aquilo que as pessoas podem ver de mim e de você é o crescimento para cima. Mas nunca verão as raízes. Então busque enraizar em Cristo. Busque raízes em Cristo Jesus, meus irmãos. Não interessa o que os outros vão ver. Ainda que olhe que a árvore esteja sequinha, mas que as raízes estejam profundas. Não espere, irmãos, que o homem veja o teu crescimento espiritual. Não vai ver. O homem não vai perceber que você está crescendo espiritualmente, porque o crescer espiritualmente é para baixo. E depois para cima, depois vai aparecer um fruto. O terceiro fundamento, irmãos, para o crescimento espiritual. Verso 7 ali ainda. Edificados nele. Enraizados nele e edificados nele. Andai nele, primeiramente no verso 6 dizia, agora enraizados nele, meditamos agora, segundo fundamento, terceiro fundamento, edificados nele. Nós precisamos então, para crescer espiritualmente, irmãos, ter um fundamento, e esse fundamento, essa edificação, esse alicerce precisa ser Cristo. Agora eu quero que você imagine comigo nessa noite, para nós aqui, ilustrar algo. Pense numa casa bem bonita. Pensou? Bem bonita. Pense nela. Agora tu pensa em outra casa bonita, mas igualzinha à primeira. Igualzinha.
Imagina duas casas igualzinhas, assim, as janelas são da mesma cor, a parede é da mesma cor. Ela é igual, a casa não tem que mudar, até o telhado é igual. São gêmeas as casas. Parece aquelas casinhas de Coab, que era tudo igual antigamente, mas aí o pessoal mudava, né? Mas imagine, duas casas bonitas agora, igualzinha. Você olhando da terra para cima, elas são igual, idêntica. Não há diferença entre uma e outra. Qual é a diferença de uma casa para outra? Aonde que nós vemos a diferença de uma casa para outra? Não é na cor? A cor é igual, pastor, tu acabou de falar, as janelas são as mesmas, o telhado é o mesmo, o material que foi usado nas duas é o mesmo. Qual a diferença dessas duas casas agora? Qual é a diferença delas? Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram contra ela, contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Próxima. Mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como o insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. A casa é igual. A janela é da mesma cor. Daqui para cima nós vemos uma casa idêntica à outra. Mas a diferença está onde ela está? Alicerçada. A diferença está onde? Para baixo, no fundamento. E para o nosso crescimento espiritual, irmãos, nós precisamos ter fundamento. A beleza da casa não importa, importa o fundamento. É isso que importa. Porque o dia que vir a dificuldade, meus irmãos, o que vai suportar essa casa não é a beleza dela, não é a cor que é mais bonita, não é o telhado que vai suportar essa casa, vai aguentar essa casa no lugar, vai ser o fundamento. A profundidade do fundamento. É isso que vai suportar essa casa. É o alicerce dessa casa. Porque a casa não aguenta, irmãos, por causa da cor, ou por causa da aparência dela. Para cima elas podem ser igual, essas duas casas poderiam ser iguais. Mas o fundamento dela havia uma grande diferença. Então, irmãos, antes de construir a casa, nós precisamos ter um fundamento sólido, que é Cristo, a rocha, a qual é inabalável. Este é o fundamento terceiro para nós. Este é o fundamento, é Cristo Jesus, que nos fortalece, nos amadurece espiritualmente. Sendo assim, irmãos, nós teremos um crescimento espiritual. E logo na primeira prova, ou na primeira luta, ou na doutrina errada que vinha até nós, a casa não vai abaixo. Ela não vai ter uma grande queda. A árvore enraizada não vai cair. Porque ela está enraizada. Agora se a raiz for superficial, ela vai cair, ela pode estar linda. Mas se encostou é que nem palanque firme no banhado. A gente fala, está firme, né? Tem um ditado igual o palanque no banhado, te encosta, o que o palanque faz? E lembra que eu ministrei outro dia sobre Efésios 4, sobre suportar o irmão do lado? Suportar uns aos outros, suportar-vos uns aos outros, Paulo diz. E não era suportar assim, ai cara chato, estou suportando. Não, suportar é dar ombro, é apoiar. Agora se você estiver firme que nem palanque no banhado, meu irmão, como é que tu vai suportar esse irmão? Ele vai se escorar e vocês dois vão cair. E a casa quando cai, o pior de tudo, irmãos, que não é problema só teu. Ainda que se você vai, não, é problema meu, a casa é minha. Se o vento vir derrubar e arrancar da areia, o problema é meu. Não é só teu, meu irmão. Porque dentro dessa casa tem outras pessoas. Geralmente dentro dessa casa tem pessoas que andam contigo, que olhando a queda dessa casa também se machucarão, também cairão, se frustrarão. Então, irmãos, para o nosso crescimento espiritual, nós precisamos ter um fundamento, um alicerce forte. Nós precisamos andar em Cristo. Assim teremos o suporte, suportaremos as dificuldades. E o quarto fundamento aqui para nós encerrar nessa noite.
O quarto fundamento para o crescimento espiritual: como foram ensinados, transbordando de gratidão. O quarto fundamento para nós encerrar nessa noite, para o teu crescimento espiritual, é ser grato. E quem sabe se eu perguntasse para você assim: irmão, por que tu pode ser grato hoje? Quem sabe tu ia falar: não, eu posso ser grato porque Deus me deu um bom carro, Deus me deu uma boa casa, Deus me deu um bom trabalho, Deus abriu a porta de emprego, Deus me deu uma boa esposa, eu sou grato porque Deus me deu uma saúde, Deus me curou. Isso não é o mais importante, meus irmãos. O mais importante para você ser grato nessa noite é saber que você caminhava a passos largos para o inferno. E de repente, você era uma árvore que estava lá no banhado. Sabe aquele mato bem xixelento, que catinga barro ruim assim mesmo? Estava lá. E ele pegou você e tirou de lá e falou: não, eu vou te plantar aqui, ó. Aqui tu vai pegar luz, aqui tu vai crescer, aqui tu vai dar fruto, aqui tu vai enraizar. E você está salvo. Você está no reino de luz. Quarto fundamento para nós crescer espiritualmente é ter gratidão pela salvação em Cristo Jesus, pela obra que Ele fez na cruz por nós, por este momento de nós poder participar da ceia, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, é porque Ele fez a obra. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar nessa noite. Irmãos, se tu olhar para uma criança, eu sempre costumo dizer, se tu falar com uma criança e falar para ela: quem foi que fez isso aqui? Ninguém ensinou ela. Ela já vai negar. É na natureza humana. Negar, dizer que não. Já mentir, ninguém ensinou, o pai não falou, ela nem sabe falar, ela fala que não foi ela. Agora tem outra coisa que é difícil ensinar para o ser humano, desde criança: gratidão. É difícil ensinar. Mentir ninguém precisa ensinar. Agora a gratidão você precisa ensinar. E nós precisamos aprender. Porque nós somos ingratos desde pequenininho. Desde berço. Quem aqui já não passou vergonha de alguém dar um presente para o filho? Ou dar alguma coisa para o filho e tu fala assim: fala obrigado para o tio, filho. Fala obrigado. Eu nem gosto disso. Ser sincero e largar. Por quê? Uma ingratidão. Eu nem quero. Eu nem gosto disso aí mesmo. Não. A gratidão precisa ser ensinada e isso precisa ser cultivado dentro de nós, meus irmãos. A gratidão precisa ser cultivada dentro de nós. Nós precisamos aprender a ser grato. Porque isso já veio influência da queda lá em Adão. A ingratidão. Então nós precisamos buscar ser grato a Deus. E quando somos gratos a Deus, agradecemos muitas coisas. Nós agradecemos por coisas assim que nós ganhamos. Não que isso seja errado, mas o maior agradecimento é pelo que Cristo fez por nós na cruz. Por ter nos salvado e ter nos tirado do caminho errado. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Deus. Senhor Deus, que esses 4 fundamentos a qual nós meditamos nessa noite, Pai, possa estar ao nosso coração cravado, Pai. Que nós possamos, a partir desse dia de hoje, Pai, andar, Senhor Deus, em Ti. Pai, que nós possamos, a partir de hoje, Senhor Deus, estar enraizados em Ti a cada dia mais. Que nós possamos, Pai, a partir desse dia de hoje, Pai, assim entender, Pai, que nós precisamos estar alicerçados a cada dia mais em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos também assim ser gratos a Ti. Gratos por ter enviado o Teu Filho, para assim dar a vida por nós na cruz, para perdoar, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas ofensas. Assim, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Pai, que nós possamos a cada dia mais viver a Tua presença, a cada dia mais enraizados, alicerçados, andando em Ti, Pai. Assim, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O irmão André está por aqui? Está ali? Pode encerrar. Deus abençoe meus irmãos que acompanharam nós até agora na transmissão. Que Deus abençoe a tua vida e que se você, de alguma forma, não ouviu tudo, volte, você vai ficar salvo. Ouça essa mensagem, passe para outras pessoas. Não tenha isso como uma ofensa para você, mas tenha isso como um crescimento espiritual, como um amadurecimento espiritual para a tua vida. Você precisa estar com Cristo. Se você se converteu realmente, se você é nascido em Cristo, você precisa andar em Cristo. Não tem como ficar parado em Cristo, estagnado em Cristo.
Porque outrora, quem sabe, quando você andava no mundo, você sabe que você era bem rápido para servir ao inimigo, assim dizendo. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Chama o irmão Odair e a irmã Rosângela, você permanece de pé. Amor, arruma